Na aula de hoje, vamos ver proporcionalidade e teorema de Tales, ok? Então, começando aqui com proporcionalidade, vamos primeiro entender alguns conceitos importantes, tá? Antes de introduzir esse tema. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender aqui é razão. Então, como a gente pode definir razão? Vamos ler juntos aqui. Sejam dois números racionais A e B, com B diferente de zero, a razão de A para B é o quociente A dividido por B, ou seja, como a gente pode representar esse quociente em forma de fração? Dessa maneira aqui, ó. A dividido por B. Então, vamos trazer exemplos aqui, ó. Qual que seria a razão? Deixa eu escrever aqui, ó. Razão entre 8 e 4. Bem simples de fazer, a gente vai pegar o 8 e simplesmente dividir por 4. 8 dividido por 4 vai ser 2, tá? Então, nesse mesmo esquema, qual que seria a razão entre 12 e 2? A gente pega o 12, divide por 2 e vai dar 6. Ok? Agora, qual seria a razão entre 18 e 6? 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, a razão entre 18 e 6 é igual a 3. Então, esse é o conceito de razão. É dividir dois números, em que o denominador, no caso do denominador o número que está de baixo, ele tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, não tem como realizar essa divisão. Continuando aqui, vamos ver agora o conceito de proporção. Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Então, A dividido por B é igual a C dividido por D, que é igual a E dividido por F. Isso vai resultar em um K, onde K é chamado de razão de proporcionalidade. Vamos trazer um exemplo aqui para a gente reforçar esse conceito, tá? Então, calcule a razão entre 16 e 8, 12, 6, 8 e 4. Determine o valor da razão K. Então, vamos calcular aqui, ó. 16 dividido por 8 vai ser igual a 2. 12 dividido por 6 é igual a 2 também. Vou colocar um ponto aqui para ficar mais organizado. E 8 dividido por 4 também é igual a 2. Então, a gente pode falar que esses números seguem uma proporção, e a proporção é de 2. Então, eu posso escrever da seguinte maneira. 16 dividido por 8 é igual a 12 dividido por 6, que é igual a 8 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 2. Logo, o nosso K é igual a 2. Dentro da proporção ou proporcionalidade, a gente tem dois temas importantes. O primeiro são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ler juntos aqui. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas em que a razão dos valores de uma delas é igual à razão dos valores correspondentes à outra. Então, eu trouxe aqui exemplos para a gente entender melhor esse conceito. Então, a gente tem aqui duas medidas, 2 metros e 4 metros. Vamos supor que a gente dobre aqui os 2 metros. Então, 2 metros vezes 2 vai dar 4 metros. Para essas grandezas serem diretamente proporcionais, eu terei que dobrar também o 4 metros. Então, 4 metros vezes 2 metros vai dar 8 metros. Como elas obedecem ao mesmo quesito, né? Se eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Então, eu vou falar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Outro exemplo aqui: 10 litros e 20 litros. Se eu multiplicar aqui por 3, então vezes 3, para essas grandezas serem diretamente proporcionais, eu tenho que multiplicar aqui por 3 também. Então, 10 litros vezes 3 vai dar 30 litros. E 20 litros vezes 3 vai dar 60 litros. Por fim, aqui temos 16 gramas e 12 gramas. Para essas grandezas serem diretamente proporcionais, então o que eu faço em uma, eu tenho que fazer na outra. Então vamos supor aqui que eu divida por 2. Então embaixo eu também vou ter que dividir por 2. 16 gramas dividido por 2 vai dar 8 gramas. E 12 gramas dividido por 2 vai dar 6 gramas. Então são grandezas diretamente proporcionais. Aqui está um exemplo, um pequeno exercício. O carro de Marcelo percorre 200 quilômetros com 16 litros de gasolina. Mantendo o consumo, quantos litros serão necessários para percorrer
350 quilômetros. Então, são grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, eu tenho que pensar aqui, ó, de 200 para 350, eu aumentei quanto? Vamos, então, aqui, ó, de 200 para 350, eu aumentei quanto? Para eu descobrir isso, eu vou ter que fazer a razão entre eles. Então, aqui, ó, 350 dividido por 200, tá? Então, se eu obter essa razão, eu vou saber quanto que aumentou aqui. Então, de 16 litros para X, eu vou ter que aumentar quanto? Então, vamos supor aqui, se aqui eu aumentei duas vezes, que não é o caso, aqui eu teria que aumentar duas vezes também, ok? Como eu posso fazer essa continha? Da seguinte forma. Então, se aqui aumentou da mesma maneira, então X tem que estar sobre 16. E eu vou fazer essa conta, ok? Aqui eu posso fazer como multiplicação cruzada. Então, 350 vezes 16 é igual a 200 vezes x, tá? Como eu posso melhorar isso aqui? X é igual a 350 vezes 16 e o 200 eu passo dividindo. Então, vai ficar 200. Para melhorar aqui, eu posso cortar esse zero por esse zero. O que mais que eu posso fazer? O 35 e o 20 eu posso dividir ambos por 5. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, eu tenho o quê? 7 vezes 16 sobre 4. Eu ainda posso melhorar ainda mais isso aqui, né? 16 dividido por 4 vai dar 4. E 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, 7 vezes 4 é igual a quanto? 28. Então, quantos litros serão necessários para percorrer esse trajeto? Serão necessários 28 litros, tá? Aqui um pequeno exercício sobre grandezas diretamente proporcionais. A gente poderia resolver isso também com uma regra de 3, tá? Porque a regra de 3 obedece o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Então, eu poderia fazer como? 200 quilômetros está para 16 litros e 350 quilômetros está para x litros, tá? Fazendo essa regra de 3, eu vou encontrar o x igual a 28 litros, beleza? Agora, o segundo conceito é grandezas inversamente proporcionais. Vamos ler aqui. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais se o aumento de uma corresponde à diminuição da outra. Como assim, professor? Então, eu vou explicar aqui. Ó. Se aqui aumentou duas vezes, então, para essas grandezas serem inversamente proporcionais, aqui não vai poder aumentar duas vezes, aqui vai ter que ser o contrário. Aqui vai ter que dividir por 2, tá? Porque esse é o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento uma, eu tenho que diminuir a outra na mesma proporção. Então, vamos lá. 2 metros vezes 2 vai dar 4 metros. E 4 metros dividido por 2 vai dar 2 metros, tá? Agora aqui um outro exemplo. Se eu tenho 10 litros em um recipiente e outro recipiente eu tenho 15 litros, vamos considerar que são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento aqui por 3, se eu multiplico aqui por 3, aqui eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou ter que dividir por 3. Eu não vou usar 3, eu vou usar 5, tá? Para ficar melhor aqui para a nossa conta. Então, se aqui eu multiplicar por 5, aqui eu vou ter que dividir por 5. Então, 10 vezes 5 vai dar 50 litros. E 15 dividido por 5 a gente encontra como 3 litros, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Por fim, aqui, ó, eu tenho 16 gramas e 12 gramas. Vamos considerar que são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aqui divido por 2, aqui no 12 gramas eu vou ter que fazer o contrário, eu vou ter que multiplicar por 2. 16 gramas dividido por 2, a gente encontra 8 gramas. E 12 gramas multiplicado por 2, a gente encontra 24 gramas. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, agora a gente viu proporção, a gente pode entender o teorema de Tales, porque o teorema de Tales vai mexer muito com proporção. Então, vamos ler aqui o enunciado. Já vou adiantando, o enunciado é difícil de entender, mas eu vou trazer aqui exemplos, desenhos disso, então vai ficar mais fácil, tá? Se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, ou seja,
que isso quer dizer, né? Vamos por partes aqui. Então, nós temos retas paralelas. Eu vou desenhar aqui 3 retas paralelas. Lembrando, o que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que não se encostam, né? Elas não se interceptam. Então, aqui eu tenho 3 retas paralelas. Deixa eu tirar aqui para ficar bonitinho. Então, aqui tenho 3 retas paralelas. Nessas 3 retas paralelas, eu tenho 2 retas transversais sobre elas. Ou seja, são retas que cruzam entre elas. Então, seria isso aqui, ó, tá? 2 retas transversais. Eu vou chamar essa reta aqui de U. Deixa eu tirar o segmento de reta aqui. Então, aqui eu chamo de U e aqui eu chamo de V. Enquanto as retas paralelas, eu vou chamar essa reta aqui de A, essa aqui de B e essa aqui de C. Tá? Vamos continuar lendo para a gente entender aqui esse conceito do Teorema de Tales. Então, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra. Em outras palavras, esses 4 segmentos são proporcionais nessa ordem. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar segmentos dessas setas, tá? Então, aqui eu vou chamar aqui de P, aqui de R. Mentira, chama de Q, né? Para seguir a ordem alfabética, né? P, Q, R, aqui de S, aqui de T, P, Q, R, S, T, e aqui eu vou chamar de U. Então, o que está dizendo? Vamos voltar lá. A razão entre os segmentos aqui, ó. Então, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes de outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse segmento PQ aqui dividido pelo segmento QR vai ser proporcional a esse segmento ST e esse segmento TU. Tá bem? Então, como a gente pode escrever isso aqui? Deixa eu colocar bem aqui. Então, a gente tem aqui o segmento PQ, ok? Ele tem uma razão com o segmento QR, e esse segmento segue uma mesma razão, segue uma mesma proporção aos segmentos da reta V, tá bem? Ou seja, PQ sobre QR é igual a ST sobre TU. Então é isso que o Teorema de Tales diz, que esses segmentos são proporcionais, tá? Que foi o que a gente tinha visto antes, o conceito de proporcionalidade. Continuando aqui, eu trouxe um pequeno exercício para a gente aplicar o Teorema de Tales. Então aqui, ó, como a gente pode descobrir o segmento x e o y aqui? Primeiro, vamos focar no x. Então, eu sei que esse segmento dividido por esse, né, o x, dividido por 8, ele é proporcional ao segmento 3 dividido pelo segmento 12, que é o que o Teorema de Tales diz. Então, x sobre 8 tem que ser igual a 3 sobre 12, ok? Então, como a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer uma multiplicação cruzada, mas antes eu vou dividir aqui, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, como que eu posso escrever isso aqui, né? 4x, estou fazendo multiplicação cruzada, 4x é igual a 8 vezes 1. Então, 4x é igual a 8. Logo, x é... Pode tirar aqui, ficou torto. X é igual a 8 dividido por 4. Então, x vai ser igual a quanto? X é igual a 2. Então, esse segmento aqui vai valer 2. Agora, vamos descobrir o segmento y. Então, como que eu posso fazer aqui o segmento y? Então, eu sei que o 4 está para o 8. Então, aqui, ó, o 4 está para o 8, assim como o y está para o 12. Então, y dividido por 12. Aqui eu posso simplificar, né? 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 vai dar 2. Faço uma multiplicação cruzada. Então, 2y é igual a 12. Logo, y é igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2. Então, a gente encontra o y igual a 6, ok? Vou destacar esses valores, x igual a 2 e y igual a 6, tá?
Então, o nosso y aqui é igual a 6. Então, esse aqui é uma aplicação do Teorema de Tales, né? Um pequeno exercício para a gente entender como ele funciona. E, por fim, vamos ver o Teorema de Tales em triângulos. Então, é o seguinte, observa aqui, ó, a gente tem um triângulo que é dado por A, B e C, tá? E a gente tem aqui duas retas paralelas, que é as retas T e as setas Z, e a reta R, tá? Deixa eu colocar bem alinhado aqui. Não acho que vai dar, mas eu vou tentar aqui, ó. Assim tá bom. Então a reta R e T são paralelas. Se a gente observar bem a reta, deixa eu colocar a reta AB é uma reta transversal a essas retas paralelas, enquanto a reta AC também é uma reta transversal. Então, como a gente pode aplicar o teorema de Tales nesse triângulo, tá? Então, eu vou falar o quê? Ó, este segmento AP está para o segmento PB, ok? Então, essa razão vai ser igual ao segmento AQ dividido pelo segmento QC, tudo bem? Então, aqui está uma aplicação do teorema de Tales em triângulos, tá? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Essa aqui é a nossa primeira aula do curso de Geometria para o nono ano, tá? Deve ter mais ou menos 10 aulas esse curso. E é isso. Se gostou do vídeo, se inscreva, comenta e compartilha. Obrigado. Até a próxima aula.